Vamos começar? Tem que começar, gente. Queridos, na minha reflexão, penso que essa palavra, ela poderá ser dita hoje e no final do ano. E como você não chegou no final do ano de 2023, eu preciso falar algumas coisas bíblicas, da literatura bíblica, da inspiração bíblica para você. Só vai dar resultados, só vai sortir efeitos se tiver inspiração de Deus. Então, eu quero te convidar a ler a Bíblia e extrairmos da Bíblia o que nós precisamos para esse ano de 2023. Para aquilo que você precisa aí, que está vendo e ouvindo a live, para o ano de 2023. O que você precisa? Olha para mim aqui. Todo mundo olhando para mim. Eu não sei o que vai acontecer com você. Mas eu sei que dependendo das circunstâncias, da pressão, do labirinto, da condição que você poderá se encontrar, do não saber o que fazer, você vai precisar de Deus, um milagre. Por que não contar com o milagre nesse ano de 2023? Por que não esperar milagres de Deus, interferências maciças? Obrigado, Ricardo, querido. Por que não contar que Deus vai interferir ao ponto de resolver, de dar uma solução àquilo que a gente espera há tantos anos? Por que não? É o ano que a gente pode esperar isso. Porque senão, a gente possivelmente não sairá de onde estamos. Vamos lá? Vamos ver isso na Bíblia, como é que funciona. Lucas, o livro sagrado, historicamente protegido, inspirado por Deus, como na oração do presbítero Ricardo, o Deus que se utiliza do que quer, na hora que quer, para falar ao coração das pessoas. Em Lucas capítulo 9, do versículo 10 ao versículo 17, fala de um milagre que marcou muita gente, um milagre que fez parte da vida de muita gente, que serviu de experiência, de referência, que serviu de meio para que se pudesse continuar andando, no deserto, onde não se tinha recursos. Ali Deus se manifestou, e foi ali que eu experimentei a graça de Deus. Em Lucas capítulo 9, do versículo 10 ao versículo 17, fala a respeito de muitos movimentos, e Cristo é o principal movimento desse texto, como sempre. Diz assim no versículo 10: Ao regressarem, os apóstolos relataram a Jesus tudo que tinham feito, e levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões, ao saberem, seguiram-no, acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Mas o dia começava a declinar. Então se aproximaram os 12 e lhe disseram: despede a multidão,
para que, indo às aldeias e campos circunvizinhos, se hospedem e achem alimento, pois estamos aqui em lugar deserto. Ele, sempre Ele, Cristo. Ele, porém, lhes disse: dai-lhes vós mesmos de comer. Responderam eles: não temos mais que 5 pães e 2 peixes, salvo se nós mesmos formos comprar comida para todo este povo. Porque estavam ali cerca de 5.000 homens. Então disse aos seus discípulos: fazei-os sentar-se em grupos de 50. Eles atenderam, acomodando a todos. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, partiu e deu aos discípulos para que os distribuíssem entre o povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que ainda sobejaram foram recolhidos 12 cestos. Amém? Tenha uma expectativa para esse ano de 2023. Tenha uma expectativa em Deus. E a gente precisa entender isso. Então nós vamos no versículo 10, para começar essa caminhada e dizer a Deus, através do texto: eu espero exatamente, Deus, o que eu li no texto. Exatamente, Deus, o que eu posso enxergar no texto. Fala comigo, Deus, em nome de Jesus. O texto diz que ao regressarem, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinha feito. Jesus pegava as pessoas, e como sempre, até hoje, até nos dias de hoje, e vai acontecer sempre, até que Ele volte, Ele vai pegar pessoas e designar pessoas a determinadas tarefas, a determinadas funções. O versículo 10 diz que relataram a Jesus tudo o que tinham feito. A Bíblia fala que Jesus pegou 70 discípulos e os encaminhou a determinada tarefa: pregar o evangelho do reino. O texto um pouquinho antes, no capítulo 9, no versículo 1, fala que, tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes o poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas na vida das pessoas. E feito isso, os 70, os 12, eles voltaram para relatar a Jesus o que tinham feito. O que isso significa para esse ano de 2023? A ideia de relatar a Cristo alguma coisa é a ideia de dar satisfação. Nós não somos muito habituados a darmos satisfações. Mas quando esses discípulos, recebendo a autoridade de Cristo para expulsar demônios, para curar as pessoas, voltam e começam a relatar a Jesus o que havia acontecido, o que eles estavam fazendo, na verdade, era dando a Deus uma satisfação. E quando você dá uma satisfação, é quando você considera, quando você cria uma relação de respeito. E essa liberdade de alguém receber satisfação é a liberdade recíproca que também temos de que alguém verifique como foi e como é o nosso trabalho. O que os discípulos estavam fazendo aqui no primeiro versículo, versículo 10, era dando a Jesus Cristo o direito de avaliar a respeito daquilo que foi feito. Avalia aí, Deus, tá bom? Estou andando certo? Quando eles relataram a Jesus o que estavam fazendo, curando as pessoas, expulsando os demônios, Cristo avalia e diz o seguinte a um outro grupo: eu vi o demônio cair do céu como um raio.
E eles se alegravam com isso. Mas Jesus faz uma recolocação, uma reposição na vida deles, diz assim: olha, foi bom, é bom, mas não é o principal. Esse ano de 2023 você tem que mexer com as coisas que são principais. Coisas boas certamente acontecerão, mas tem coisas que são principais, as quais nós não podemos de maneira alguma perder o foco. Então, quando no versículo 10 se relata, como diz aí, os apóstolos a Jesus Cristo o que tinham feito, eles deram o direito de avaliar, de opinar. Todo mundo, irmão, dentro da igreja, precisa de avaliação. E o grande avaliador é Cristo, que avalia para restituir, que avalia para recolocar dentro de uma posição melhor, que diz que está errado para que melhore, que a crítica nunca é uma crítica depreciativa, pejorativa, sempre é uma crítica que recoloca, que reposiciona dentro de uma situação muito melhor do que antes. Deixa Deus falar com você em 2023. Deixa Deus, na realidade, dizer o que pode continuar e o que não pode. E dentro desse versículo, quando você vê o verbo aí, Deus dizendo: e levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. A ideia de levar, irmãos, é a ideia de conduzir, é a ideia de pegar pela mão e de nos fazer reconhecer que não sabemos exatamente para onde ir. Essa ideia, como está escrito no texto, levando-os consigo, é trazendo para perto. Eu vou, mas você vai também. Eu vou estar lá, mas você vai estar lá também. Nesse ano de 2023, você precisa focar nesse quesito, nessa questão. Qual? Nesse quesito, nessa questão de esperar que Jesus o conduza. Você vai precisar de condução nesse ano de 2023, de direção. E é exatamente isso que o texto está dizendo: levando-os consigo, quer dizer, venha comigo, ande comigo, eu vou em determinado lugar, posso até não te falar onde vai ser, mas eu preciso que você, para a sua segurança, para a sua provisão, para a suavidade na sua vida, eu preciso que você ande comigo, venha comigo. A gente precisa esperar que nesse ano de 2023, Jesus vá nos levar para algum lugar. Espere isso. Espere que Jesus vá te levar no ano de 2023 para algum lugar. Sem medo, vai. Com total devoção, vai. Com a expectativa máxima que será o melhor lugar para a sua vida. Vai. Quando a gente vai caminhando no texto, no versículo 11, Jesus deixa saber para onde vai. E ele deixa saber isso para os apóstolos, para as pessoas que estavam próximas. Essa ideia de Jesus deixar saber para onde vai, meu irmão, nesse ano de 2023, é tudo que você precisa. E a gente descobre onde Jesus vai quando nós pegamos a Bíblia e começamos a verificar pensamentos que Deus tem, sentimentos que Deus se manifesta através da literatura e ações as quais Ele fez. Ações como essa, de milagres. Você vai precisar de milagres nesse ano de 2023.
E aí a gente vai entendendo. Quando as pessoas descobrem quem Jesus é e o que Ele faz, elas são motivadas a segui-lo. É por isso que eu quero te incentivar, nesse ano de 2023, a ler a Bíblia. Porque é isso que vai te motivar. Um Jesus que cura, um Jesus que orienta, um Jesus que é todo poderoso, que manda vir, aí o que Ele mandou vir, vem, que manda sair, e o que Ele mandou sair, sai, o que manda parar, e o que Ele mandou parar, vai parar. Você precisa conhecer esse Jesus, porque é esse Jesus que vai te motivar. Pode vir, toda a autoridade me foi dada na terra e no céu. Se você em 2023 não tiver essa busca em saber quem é Jesus e o que Ele faz, como que você vai se sentir motivado? Esse é o Jesus que cuida das pessoas. E diz o texto que Jesus acolheu as pessoas. E essa ideia de acolher é a ideia de receber as pessoas. E eu fico pensando, Deus, como é que o Senhor se arrisca? Deus é aquela pessoa que toma todos os riscos. Como assim, pastor? Deus aceita umas pessoas esquisitas. Deus aceita umas pessoas toda fora de certos padrões que a gente considera o mínimo. Deus pega pessoas as quais nós, certamente, se tivéssemos algum poder, dentro da nossa condição, guardadas as proporções da nossa mente, nós não pegaríamos nunca. Mas Deus pega. Jesus, no versículo 11, mas as multidões, ao saberem, seguiram-no, acolhendo-as. Jesus acolhe. Deus, o Senhor está correndo um risco de acolher aquela pessoa que não tem fé. Deus, o Senhor está correndo um risco baseado nessa pessoa que a gente vê que ela não quer nada com as coisas espirituais. Deus, o Senhor está correndo um risco em pegar essa pessoa a qual a gente sabe que não é uma pessoa de boa reputação. Deus, o Senhor está correndo um risco, mas Ele é Deus. E todo o risco que Deus corre é um risco calculado. E nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Então Jesus, Ele acolhe as pessoas e recebe as pessoas, isso do jeito que elas são, para transformá-las. E eu fico pensando no trabalho do Espírito Santo de Deus, convencendo as pessoas, tirando manias esquisitas das pessoas, dando às pessoas fé para lutar contra os pecados das pessoas. Eu fico imaginando o Espírito Santo de Deus nessa movimentação do dia a dia, trabalhando incessantemente. E quando Jesus acolhe as pessoas, elas estão do jeito que elas são, naturalmente pecaminosas. E Jesus acolhe essas pessoas, sabendo que essas pessoas têm uma profunda carência de quase tudo. Que Deus inusitado é esse? Que Deus é extremista? É esse? Agora, o texto vai nos dizer que Deus, acolhendo-as, falava a respeito do seu reino. Só que o texto vem complementando, nos dizendo o seguinte: Ele acolhia e sabia o que fazer com as pessoas. Então não era só boa vontade. Um Deus que chamava as pessoas para perto dele, para socorrê-las, curá-las de todas as suas moléstias, sabendo o que vai fazer com as pessoas. Deus sabe o que vai fazer com você nesse ano de 2023, claro que sabe.
E nós precisamos discipular os nossos irmãos congregacionais que estão perto da gente, sempre com essa palavra: Deus sabe o que fazer com você. Deus sabe o que fazer com você. Deus sabe o que fazer com você. Porque Deus, quando pega essas pessoas, 5.000 homens aproximadamente, fora mulheres e crianças, Deus sabia o que fazer com aquelas pessoas. Isso deve servir de motivação para você. Jesus Cristo sabe o que vai fazer com a sua vida. Por isso Ele te chama para acolhê-lo ou acolhê-la. Jesus sabe como vai exercitar uma cura na sua alma, no seu corpo. Jesus sabe, isso implica dizer que Ele vai te acolher para te libertar do cárcere que você já está há muito tempo. Jesus sabe te acolher ao ponto de saber o que fazer com a mudança necessária nessa mente sua que é travada, que é radical, que não sai do lugar, que não sabe o que fazer. Jesus sabe como mudar essa mente. Jesus sabe como alterar esse pensamento. Jesus sabe o que fazer desse pensamento outro pensamento para que flua a sua graça. Ele sabe o que fazer. Jesus, ao olhar as pessoas, Ele via, claro, a realidade onde as pessoas viviam, estavam acostumadas a viver aquelas vidas comuns do cotidiano da vida, uma vida sem perspectiva, uma vida sem esperança, uma vida doentia. Quando eu vou para o versículo 12, eu vejo a humanidade, todos nós estamos incluídos no versículo 12. Eu vejo a minha vida, vejo a sua vida. Quando eu vou para o versículo 12, eu vejo a perspectiva de muitas pessoas no ano de 2023. É por isso que a gente tem que evangelizar, falar da palavra, pedir graça a Deus. Muitas pessoas no ano de 2023 estão exatamente como diz o versículo de número 12. Como? O dia começa a declinar. Estão vendo problemas, estão vendo angústias, não estão esperando nada, nenhuma melhoria, estão vendo o que estão vendo e nada mais do que isso. No versículo 12, os dois perceberam problemas. E quando se percebe problemas, o que se faz, na maioria das vezes, é refletir muito mais, é dar muito mais valor aos problemas, às angústias, às dores, do que a solução. E é exatamente isso o que os discípulos fizeram. Senhor Jesus, o dia começa a declinar, Deus. Estou vendo 23, Deus. O Lula sumiu. Estou vendo 23, Deus. A gasolina aumentou. Fui pôr gasolina hoje, irmãos. Está R$1 mais caro. Estou vendo 23, irmãos. O primeiro dia do ano, um punhado de irmão não vem à igreja. Estou vendo dia 2023, irmãos. Estou vendo. Estou olhando para 2023 e estou assim, misericórdia. O dia começa a declinar. Quando eu percebo isso, irmãos, isso tem uma reação natural, porque faz parte da minha humanidade. Porque quando eu vejo um ano de 2023 dessa maneira e de piores maneiras, eu começo a pensar em possibilidades de resolver isso. Todos nós pensamos em uma possibilidade de resolvermos os nossos problemas. É por isso que a gente quer conversar, é por isso que a gente quer manipular, é por isso que a gente quer se intrometer, como se a gente tivesse o controle da situação, mas não tem.
do texto. Eu quero o texto, por favor, Deus, fale comigo no texto. O texto me deixa entender, me ensina que os discípulos buscaram uma solução para o dia que começava a declinar. Quando falta dinheiro na sua casa, você busca a solução. Quando você vê um problema no seu lar, você começa a pensar: como que eu vou resolver isso? Você busca uma solução. Quando alguma coisa te aflige, você busca uma solução. E os discípulos, de uma forma não diferente, estavam ali diante de um dia que começava a declinar. Quase 5.000 homens, 5.000 homens é o que registra o texto, e eles estavam em uma situação debilitada. O que fazer? Temos que resolver isso. Deus não disse nada. Deus não se manifestou. Olha o que Deus fez. Atraiu esse público todo, 5.000 homens, fora mulheres e crianças. A noite está chegando, e ele até agora, Deus não se manifestou até agora. A solução para os discípulos é a mesma que eu pego, é a mesma que você pega. Pastor, que solução que é essa? Fala para mim que eu quero pegar essa solução. Não pega não, vamos pegar outra. Porque a solução do texto apresentada pelos discípulos, quando verificaram que o dia começava a declinar, começaram a perceber o problema. A solução para os discípulos era de despedir a multidão, mandar embora, dispensar, procurar o caminho mais fácil. Não quero, vá embora, ficar livre. Deus põe certas coisas para você na sua frente, não é para você ficar livre. E é até compreensível o raciocínio dos discípulos, quando eles quiseram ficar livres daquela multidão. Eles não quiseram ter mais a obrigação de resolver o problema. Irmãos, quando a gente tem a obrigação de resolver um problema, é aflitivo, dói. Eu tenho que resolver, e eu não sei como. Deus, o que eu vou fazer? Se eu não sei como, a melhor atitude é desistir, é mandar embora. Não é assim. E eu compreendo os discípulos, porque sempre as pessoas buscam uma justificativa para desistir, para mandar embora, para não ter aquela obrigação em função do lugar que estão. E para que os discípulos se justificassem e desistissem daquelas pessoas e as mandassem embora e não quisessem mais se intrometer com ela, porque esse é o caminho mais fácil. Desistir. Esse é o caminho mais fácil, algo que você precisa e sabe e quer, mas desistir sempre é o caminho mais fácil. E os discípulos se justificam. Eles se justificam porque o lugar que eles estavam não tinha recurso e era um deserto. Tô justificado, Senhor da glória. O lugar que eu estou é um lugar que não tem recurso e é um deserto. Senhor Jesus, eu estou num lugar, o Senhor está olhando, vê aí, confere comigo. Eu não aguento mais, vou desistir. O deserto parecia ser uma justificativa dos discípulos. A falta de recursos, porque não se tinha alimento para 5.000 homens, parecia ser a justificativa dos discípulos. Só que, no versículo 13, Deus teve e tem uma visão diferente dos discípulos. Antes de desistir, sempre espere o que Deus vai falar com você. Antes de falar com Deus, chutei o balde, espero o que Deus tem para falar com você. Jesus Cristo, no versículo 13, leia comigo por favor. Ele porém lhes disse: dá-lhes vós mesmos de comer. Jesus teve uma visão diferente. Como assim?
o lugar é deserto, não tem recursos, o dia declina, eu tenho muitos motivos para desistir, e está o Todo-Poderoso lá dizendo: não é para desistir. Você está chamado e chamada para o ano de 2023 para não desistir. Que palavra é essa, Deus? Que palavra fora da minha condição, porque Deus dá a palavra às pessoas fora da condição das pessoas. Elas não podem, mas Deus dá a si mesmo. Elas por elas mesmas não vão conseguir, mas Deus fala a si mesmo. Gente, que Deus intrépido, cheio de coragem. Está na cara que esses discípulos possuem justificativas boas para desistirem, e vem o Senhor Jesus dizer: dá-lhes vós mesmos de comer. O que o Senhor está me dizendo, Deus? O Senhor está me dizendo, e parece-me dizer, que o Senhor quer que eu faça algo, Pai, que eu não consigo acreditar, não consigo ver. O Senhor está me dizendo, Deus, algo dentro de uma perspectiva, Senhor, onde as minhas justificativas, elas estão olhando para a realidade. São 5.000 homens, onde as minhas justificativas, Deus, elas estão olhando para a realidade. Aqui é um lugar que não tem recurso, é um deserto. Deus, o Senhor está me dizendo para tirar o foco da minha realidade, para olhar para uma realidade que é sua, Deus. Deus, eu nunca tinha tido essa experiência, eu nunca tinha pensado nessa perspectiva. Em 2023, esperar que o Senhor fale comigo de uma realidade diferente da qual eu estou vivendo, é isso que está me dizendo? Deus, eu enxergando uma realidade que eu não consigo enxergar na minha condição natural, é isso mesmo. A realidade de Jesus e a sua realidade a querer ser apresentada para os discípulos era totalmente diferente da realidade dos discípulos, e a gente precisa experimentar isso dentro da igreja, para que a gente testemunhe para o mundo, dê glória a Deus. Existe um Deus dentro da igreja que fala de realidades como Ele quer, da maneira como Ele quer, do jeito que Ele quer, e tudo que Ele diz, da forma como diz, é a maneira como vai acontecer. Uma realidade diferente. Jesus contrapõe, Jesus se opõe. Jesus Cristo, na realidade, serve de contraponto para falar com as pessoas: não é assim, da forma como vocês estão enxergando. Então, nesse ano de 2023, se prepare para isso, para Jesus confrontar a sua realidade. Não é assim. Mas e meu sofrimento, e a falta de recurso? Não é assim. Dá-lhes de comer. Espere que Deus apresente a sua vida, irmão e irmã, uma realidade a ser apresentada por Deus. Isso vai te surpreender, isso vai mexer com as suas emoções, isso vai dar ao seu pensamento um nó, porque na realidade você vai ter que liberar um pensamento carnal, uma visão realista presente, para acreditar pela fé naquilo que Deus vai te dizer. Glória a Deus por isso. Os discípulos, irmãos, como eu e você, nós somos os discípulos. Por isso que o texto bíblico ele é tão vivo, ele é tão dinâmico, ele é movimento para mim e para a sua vida. Os discípulos colocaram barreira na hora. Nós colocamos barreiras para Deus na hora. Claro que colocamos. Eu estou vendo a realidade, eu estou vendo a realidade. Deus, eu estou vendo, Deus, eu estou vendo. E Deus insistindo comigo: dá-lhes de comer. A realidade dos discípulos no texto era essa: argumentar com o Senhor Jesus. Senhor Jesus, nós temos nada mais do que isso, 5 pães e 2 peixes.
O que essa frase representa, irmão, para o ano de 2023? Essa frase representa a típica oração feita a Deus, a típica observação realista humana entregue a Deus, de que não vai dar. Eu só tenho 5 pães e 2 peixes. Eu não tenho nada mais do que isso. Nada mais. Essa é a minha realidade, Deus, é a realidade de todos nós. E eu estou dizendo para Deus com isso, como? É a frase que eu consigo dizer para Deus, para demonstrar a Deus toda a minha insuficiência. É a frase que encontramos com Deus e pecamos ao dizer isso a Deus, porque Deus diz: dá-lhes de comer. Nós contestamos a Deus. Em outras palavras, nós estamos dizendo para Deus: o Senhor deve estar errado. O Senhor deve estar errado. O Senhor não pode dizer isso para mim no ano de 2023. Eu só tenho 5 pães e 2 peixes. O Senhor está dizendo que desses 5 pães e 2 peixes vai se alimentar 5.000 homens, fora mulheres e crianças. É isso? Deus, como? Aí os discípulos, aí a igreja, porque como os discípulos sabiam, nós também sabemos. Tudo que Deus diz, irmãos, é tudo que vai acontecer. Jesus não mente. Se Jesus disse: dá-lhes de comer, é porque isso é possível. Se Jesus falou alguma coisa com você, é porque isso é possível. E Ele quer todas as coisas, diz a Bíblia, são possíveis para Deus. Então, não sei como, mas o Senhor diz que essas pessoas poderão ser alimentadas. Eu preciso recobrar a minha consciência cristã, voltar à minha consciência cristã, sabendo que o Senhor Jesus não mente, e tudo que o Senhor diz é possível, é verdade. E aí logo eu começo a pensar: vai acontecer, mas eu não sei como. Vai acontecer, mas eu não sei onde. Aí eu começo, pela minha condição necessária de entrar em um estado de atividade, eu tenho que me movimentar. Eu tenho que me movimentar. Se as pessoas me verem sem movimento, vão dizer que eu não estou fazendo nada. Se as pessoas me verem sem movimento, vão dizer que eu sou uma pessoa à parte da realidade do mundo. Então eu tenho que me movimentar. Eu tenho que planejar alguma coisa. Já sei. Salvo se formos comprarmos, então, Deus. Se a gente for comprar nos lugares mais próximos desse deserto, nos lugares mais próximos desse lugar sem recurso, aí temos uma chance, Deus, de cumprir o que o Senhor falou. E aí nós te ajudamos, Deus. E aí nós encontramos com a Tua palavra, porque, ó Deus, a Sua palavra, ela precisa de nós. Nunca vai ser assim. Abraão fez isso. Moisés, no início da sua carreira, fez isso. Pedro, ao cortar a orelha de Maico no Getsemane, fez isso. A gente tem que entender, irmãos, que a gente não precisa de um plano humano, a gente precisa de um plano espiritual. E logo fazemos planos sem perguntar a Jesus o que Ele pensa e como fazer. Queremos dar sempre uma força para Deus, como se Deus precisasse de força e não nós. A situação no versículo 14 estava ali: 5.000 homens. E Jesus Cristo queria mexer na realidade de 5.000 homens. Espere que nesse ano de 2023... Deus mexa na sua realidade, designe você para um lugar, chame você para o outro, mande você parar, como eu disse no início aqui dessa pregação. Espere que Deus se movimente na sua realidade. Deus
começa a mexer na realidade das pessoas, em primeira mão, tomando uma posição de organizando a vida das pessoas. Eu vou mexer na sua realidade. Eu vou te mandar para aquele lugar, vou trazer você de lá, vou pôr você em outro lugar, vou fazer você esperar, eu vou mexer na sua realidade. Só que Deus começa a mexer nessa realidade, organizando a vida das pessoas. Antes de você receber uma mexida na sua realidade, feita pela manifestação de Deus, como disse aqui o Ricardo, na teofania divina, na manifestação que só Deus pode fazer, uma manifestação espiritual. Antes que isso aconteça, antes de você realmente receber o milagre, Deus precisa organizar algumas coisas na sua vida, algumas realidades na sua vida. E organizar, irmão, significa pôr ordem. Deus precisa colocar ordem em algumas situações da sua vida. Colocar fé no seu coração é colocar uma ordem dentro de você. Fazer você esperar em Deus é colocar na realidade uma organização, uma arrumação, porque você está tão ansioso, tão ansiosa, que isso precisa ser arrumado no seu mundo interior. E o Espírito Santo de Deus vai fazer isso. Estabelecer uma base para que o milagre chegue e você aproveite, é o que Ele vai fazer, porque Deus, ao mexer na realidade das pessoas, Ele antes estabelece uma base, uma condição de receber, de administrar, de saber o que vai fazer com a bênção. Deus mexe na realidade, fazendo com que algo sirva de suporte, de sustentação. É por isso que no texto você vai encontrar a palavra fazei-os assentar. Não vou dar pão para ninguém em pé. Não vou dar pão para ninguém deitado. Não vou dar pão para ninguém desorganizado. Fazei-os assentar, 50 em 50. Organize isso aí. Antes de abençoar, a realidade ela foi mudada. A organização veio, a ordem veio, a arrumação veio. Vamos arrumar isso aí. Ei, você que está longe, venha mais para cá. Eu quero arrumar isso na sua vida. Ei, você que está indiferente, eu quero estabelecer uma base na sua vida. Ei, venha para cá. Então, antes de receber a bênção, mexendo na realidade das pessoas, porque a bênção mexe na realidade das pessoas, Jesus Cristo começa a querer uma organização e diz isso aos discípulos: fazei-os assentar, de 50 em 50 pessoas. Se assente, acalme, relaxe o corpo, me espere, eu vou te dar. Se assente primeiro. A ideia de se assentar é a ideia literalmente de descansar, porque quem se assenta, descansa, se acomoda. E que nesse ano de 2023, você tenha essa consciência: eu preciso me acomodar na presença de Deus. Eu preciso me assentar na presença de Deus. Eu preciso que Deus arrume isso em mim, porque eu não estou conseguindo me assentar na presença do Senhor. Eu não estou conseguindo, na realidade, me posicionar de forma relaxada diante do Senhor. Eu não estou conseguindo fazer isso. Deus, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de mim. E essa ansiedade, Deus, tira de mim, Deus, essa ansiedade. Não andeis ansiosos por coisa alguma. E sabe o que me surpreende no texto? Eles aceitaram a organização que Jesus quis fazer.
A igreja precisa aceitar a organização que Ele quer fazer, porque Ele não vai dar antes de organizar. Ele não vai inverter a situação. Eu organizo, eu arrumo, eu ordeno, aí você se assenta, se relaxa, aí eu te abençoo, e você tem pães em abundância, peixes em abundância, e mata a sua fome, sacia a sua sede. Que nesse ano você possa ter essa relação com Deus. Estou indo para o versículo 16. Tem coisas que depois da organização que Deus faz, Ele ainda continua trabalhando. E aí, depois dessa a organização, arrumação, ordem, depois disso, é só esperar. Mas esperar é difícil, Deus. Eu vou me sentar. Eu vou esperar a sua condição de ordem, a sua arrumação. E aí? Próximo passo, versículo 16. A gente lê da seguinte maneira: tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, partiu e deu aos discípulos, para que os distribuíssem entre o povo. Tem coisa, meu irmão, nesse ano de 2023, põe isso na sua mente, pelo amor de Jesus. Só Jesus Cristo vai poder te ajudar. Só Ele vai poder se manifestar para trazer para você uma condição no tempo dele, de forma que a sua organização, a qual Ele fez, o próprio Deus fez, faça você usufruir daquilo que Ele vai te distribuir para você. Espere que Deus distribua para você, nesse ano de 2023, uma multiplicação, sim. Mas é importante que você entenda, no versículo 17, fez comer e fez fartar, e sobraram 12 cestos. Essa é a finalização do processo. Então eu começo o processo finalizando essa mensagem dessa noite da seguinte maneira: todos devem ser supervisionados por Deus, onde Ele tem o direito de dizer, na sua avaliação: muda, deixa eu te mudar, deixa eu te ajudar, você precisa melhorar. Todos no ano de 2023, a igreja precisa esperar em um Deus que vai conduzir você, um Deus que vai te pegar e dizer o que fazer. Não espere isso de nenhuma outra instituição, mas espere do próprio Deus, pegando você pela mão e falando com você: eu serei o seu condutor, eu vou conduzir a sua vida. As pessoas no ano de 2023 precisam saber quem é Cristo, quem é Deus, a respeito da sua soberania, um poder total na terra, um poder total nos céus, um Deus que fala, e como Ele fala, as coisas vão acontecer, um Deus que dá ordem, e a ordem que Ele dá, faz tudo o que Ele ordenou aparecer. Espere nesse ano de 2023 um Deus que chegue para você e diga a você: eu vou te acolher. Eu vou te acolher ao ponto de você realmente ser socorrido. Eu sei o que eu faço com a sua vida, eu sei o que eu faço com você nesse ano de 2023. Eu sei aonde eu te ponho, eu sei de onde que eu te tiro, eu sei o que te dar, eu sei o que tirar da sua vida, eu sei o que fazer com você. Quando você começar a perceber os problemas nesse ano de 2023, quando o dia começar a declinar, comece com essa versão bíblica. Existe um Deus que tem uma realidade diferente da minha, que pensa diferente daquilo que eu penso.
Eu vejo pessimismo, vejo angústia, por isso me aflijo. Eu fico perturbado, me abato, fico chateado, me entristeço. Mas existe um Deus. Quando o dia começar a declinar, Deus, estou com vontade de desistir. O mais fácil é desistir. E quando você começar a dar justificativas a Deus, e começar a falar com Deus: Deus, eu vou desistir porque eu tenho razão para desistir. A igreja não faz isso. A igreja não faz aquilo. Não tem recurso na igreja. Não tem recurso em casa. Todo lugar que eu olho, Deus não tem recurso. E quando você achar a sua justificativa, ela algo justificável diante de Deus, pense na palavra de Jesus. Dá-lhes de comer. Ele não vai concordar com você. O recurso é meu. O que eu digo aparece. Eu chamo à existência coisas que nunca existiram. Então receba o confronto do próprio Deus. Sempre há um plano humano, Deus sabe disso. Faça planos, crie ideais, mas espere a resposta de Deus. E o plano criado na Bíblia foi esse: vamos ali nas cidades próximas a esse deserto, a esse lugar sem recurso, comprar mantimento. Jesus, não, eu vou fazer um milagre para vocês. Espere nesse ano de 2023 que Deus faça milagres na sua vida. Você está na igreja, você é a igreja, você tem esse direito. O culto é seu, a palavra é sua. Você é a ovelha do pasto do Senhor Jesus, e Ele é seu pastor. Jesus mexe com a realidade do texto. Por que Ele não vai mexer na sua? Mas antes de mexer, vai Jesus no seu trabalho prudente, na sua condição de abençoar e não levar dores para a vida da pessoa. Vai Jesus mexendo na realidade da vida da igreja congregacional. É o que precisamos, queremos. E Jesus começa a mexer organizando. Deixa Jesus organizar algumas coisas na sua vida, arrumar algumas coisas na sua vida, dar ordem de arrumação à sua vida. E feito isso, os discípulos aceitaram essa organização. Relaxa, se assenta, espera, de 50 em 50, como diz o texto. Não se afobe. Terminei. Tem um momento que só o milagre vai poder te ajudar. Então, só o milagre vai mudar a minha realidade? Então eu quero o processo. O processo em 3 partes. Como? Eu deixo o Senhor interferir. Vem, interfere. Eu te busco. Eu sei que o Senhor vai mexer em algumas coisas, arrumar algumas coisas. Mas vale a pena, porque o Senhor vai me fazer fartar de pães e de peixes, e vai até sobrar 12 cestos, se eu quiser abençoar, dar, fazer. Amém. Espere um ano de 2023 miraculoso na sua vida. Não aceite menos do que isso. Deus, o pastor exagerou. Não, eu li o texto com vocês. Isso é para nós. O texto é nosso, a palavra é nossa, o mandamento é nosso, o culto é nosso, a proteção, como diz o Salmo 18, é nossa, o rochedo é nosso, o refúgio é nosso, o escudo é nosso. Por que, meu Deus, a gente não aproveita isso? Você aproveite no ano de 2023 tudo aquilo que você não crê, mas Deus diz que vai te dar na sua vida. Amém? O presbítero Ricardo deve vir orar com você. Peço a ele que ore em cima do texto e que Deus te abençoe nesse ano de 2023. Amém.